Amados irmãos, irmãs, pela infinita graça do nosso maravilhoso Deus, estamos aqui, reunidos unicamente debaixo do seu grande nome. Temos a certeza que o seu Espírito Santo nos conduziu até este lugar. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais no outro tempo andastes, conforme o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também outrora andávamos nas cobiças da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Somente até aqui. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, no grande nome do Teu Filho, Senhor, nós estamos aqui reunidos. Reunidos por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu amor, da Tua benignidade. Pedimos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito Santo Ele esteja à frente desta palavra. Ele esteja nesta palavra. Ele conduza esta palavra a todos os nossos corações. Senhor, como nós precisamos ser lembrados destas verdades. Como essas verdades precisam estar latentes em nosso coração, nos nossos pensamentos. Dá-nos uma compreensão profunda da obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário em nosso favor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te pedimos no poderoso nome de Jesus. Vem nos ajudar nesta manhã mais uma vez. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós já temos iniciado esse estudo do capítulo 2 e aqui queremos dar mais um passo, compreendendo alguns detalhes importantíssimos, fundamentais, para que venhamos entender com toda clareza o que o Espírito Santo traz a Paulo aqui nesta maravilhosa porção. Este capítulo 2, a grande ênfase de Paulo é mostrar o caminho pelo qual Deus nos resgatou. No capítulo 1 de Efésios, ele fala sobre o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Agora ele vai descrever esse propósito em detalhes. E aqui nós vemos, nos primeiros versículos, quando diz assim que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Eu gostaria de relembrar a todos que a epístola aos Efésios e a epístola aos Colossenses são duas epístolas que nós podemos chamá-las de co-irmãs. São duas epístolas que elas estão inseridas uma dentro da outra. Eu já disse isso várias vezes. Dos 155 versículos que tem em Efésios, você vai encontrar 75 desses aqui na epístola aos Colossenses, frases, menções, enfim. Essas duas epístolas precisam ser estudadas juntas.
E eu quero ler alguns textos que vão nos ajudar a compreender qual é o verdadeiro sentido desta frase: estando vós mortos. Ele vos deu vida quando estáveis mortos. Então vamos a alguns textos. Efésios, no capítulo 5, o versículo 8 e também o versículo 11. Efésios, capítulo 5, os versículos 8 e 11. Paulo diz assim: pois outrora éreis trevas. Esta é uma outra forma de descrever o que realmente significa o fato de que nós estávamos mortos. Outrora éreis trevas. Trevas é uma outra forma de descrever que nós estávamos mortos. Deixe-me lembrar, meus irmãos, veja bem, quando Paulo diz e vos deu vida, estando vós mortos, essa palavra mortos aqui fala da morte espiritual, da total separação de Deus, o estado e natureza e disposição com que nós nascemos. Geralmente alguém diz assim: nasceu uma criança, o filho de fulano nasceu. Sim, é fato, nasceu. Mas nós precisamos também entender que uma tristeza acompanha esse nascimento, porque essa criança já nasceu morta em seus delitos e pecados. Ela não vai se tornar uma pecadora quando ela tomar o pirulito da boca do irmão. Ela já nasceu com uma disposição de tomar o pirulito da boca do irmão, de brigar, de gritar, de maldizer, porque todos nós nascemos espiritualmente mortos. E é isso que Paulo está falando aqui. Aqui há uma outra forma de você descrever esta morte. Paulo diz assim: noutro tempo, éreis trevas. Trevas. No versículo 11 diz assim: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, obras nas quais todos nós andávamos. É isso que Paulo vai dizer. Aí vamos buscar Colossenses. O que Colossenses tem a dizer sobre esse estado de morte? Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: ele nos libertou do império de trevas. Trevas. Consegue entender isso? Então, irmãos e irmãs, esse é o estado que nós nos encontrávamos. E por que eu preciso afirmar isso de forma categórica a todos vocês? Digo aqui e peço que, em nome de Jesus, você reflita sobre isso. Nunca vamos entender o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus se nós não compreendermos a queda. O estado no qual nós nos encontrávamos. Nunca. Você vai ouvir algumas pessoas dizer: eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Dando a entender, esse tipo de pessoa, ela tem em si uma condição para ser salva. Um pré-requisito. Irmãos e irmãs, nós não temos pré-requisitos algum. Nosso caso era um caso complexo, que não havia nenhuma outra possibilidade, humanamente falando, de que fôssemos resgatados da ira de Deus, fôssemos livrados da ira de Deus, fôssemos destituídos da condenação. Nós todos nascemos destituídos da glória de Deus e destinados à condenação no inferno. Todos nós. Então Paulo vai dizer isto. Observe. No versículo 3, ele diz assim: entre os quais também todos, só esta palavrinha, todos, porque todos aqui é universal. Todos aqui inclui eu, você, desde Adão, todos os homens já nascem debaixo da ira de Deus, todos. Deixe-me colocar dois textos aqui. O primeiro está em Romanos, o capítulo 11, e o versículo 32. Diz que Deus encerrou
todos os homens debaixo da desobediência. Qual desobediência? Da desobediência de Adão. Todos, é o que diz Romanos, capítulo 11, e o versículo 32. Gálatas, outro texto, capítulo 3, e o versículo 22. Diz que a Escritura, porém, colocou todas as coisas debaixo do pecado. Esta é a doutrina da universalidade do pecado, da depravação total. Se você não compreender isso, você não compreendeu o amor de Deus, você não compreendeu a graça de Deus. Se você não compreender isso, se você achar que houve algum mérito da sua parte para essa salvação, você não sabe o que é o amor de Deus. Você não sabe o que significa a cruz, a morte de Cristo na cruz. E ainda no versículo 3 diz assim: éramos por natureza filhos da ira. Lembre-se, lá em Gênesis capítulo 3, o pecado afetou a posição do homem diante de Deus. O pecado promoveu uma profunda separação entre o homem e Deus. E aqui nós podemos ver duas coisas. Preste atenção. Duas coisas. Todos nós, agora podemos dizer, todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Este é um fato. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. E o segundo fato, nunca poderemos entender o amor de Deus enquanto não compreendermos a profundidade da queda na qual nós estávamos inseridos por causa de Adão. Eu repito isso. Esse ponto é crucial para entendermos o que Paulo está expondo aqui. Filhos da ira. Você sabe o que significa a ira de Deus? Você consegue entender a ira de Deus? A ira de Deus é a manifestação da sua indignação, da sua santa indignação, baseado na sua justiça. E diferentemente de nós, quando Deus ira, ele não pode recolher sua ira. A ira de Deus não pode ser recolhida. Quando Deus ira, sua ira tem que ser derramada até o final. Meus irmãos e irmãs, eu preciso que você ore a Deus agora e peça ao Espírito Santo para te ajudar a entender isso. Porque isso pode te trazer uma visão profunda do estado no qual você se encontrava naquele dia que Cristo te salvou. Porque você ouve tantas coisas absurdas. Eu ouço pessoas dizendo assim, quando eu aceitei Jesus, dando a ideia que ele que estava perdido. Quando eu aceitei Jesus, nós deveríamos ter a máxima reverência para refletir sobre isso. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Quando a ira de Deus ela é derramada, ela tem que ir até o final. E deixa eu te dizer algo que está na Bíblia. Quando Adão pecou, ele se separou de Deus. Você tem que lembrar que a Bíblia diz que uma espada inflamada foi colocada lá no Jardim do Éden, fechando o caminho para que o homem não entrasse, não comesse da árvore da vida. O que essa espada representa? Essa espada representa a espada da ira de Deus, da justiça de Deus. É isso que essa espada representa. Aí em Gênesis capítulo 3, no versículo 24, está justamente isso. Deus colocou uma espada ali, inflamada. Então Adão não podia entrar. Ele estava debaixo da ira de Deus. Ele estava debaixo da condenação. Então, o que tudo isso significa? A espada da justiça de Deus, a espada da ira de Deus. Agora o homem não pode entrar para poder comer da árvore da vida. E o que significa essa espada? Significa que todos, a partir de Adão,
estavam sobre a ira de Deus. E o que Deus fez? Aí, irmãos, é que nós precisamos entender que o capítulo 3 de Gênesis é o capítulo onde nós encontramos essas 3 grandes palavras que são ditas aqui no versículo 5 do capítulo 2 de Efésios: o amor, a misericórdia e a graça. Deus encontrou Adão desgraçado. Deus encontrou Adão nu. Deus encontrou Adão perdido. Então Deus vai até Adão. Ele o procura. Ele o chama. Ele o encontra. Ele o encontra cheio de justiça. Ele o encontra escondido de trás de folhas de figueira. Ele o encontra culpando a sua companheira. Ele o encontra cheio de razão, porque é tudo isso que o pecado faz. Mas Deus não destrói Adão. E não desfere sobre ele a sua ira. Deus o colocou debaixo da sua ira. Mas Deus não derramou a sua ira sobre Adão. Deus derramou a sua ira sobre um cordeiro. Deus pegou um cordeiro, preparou peles e cobriu Adão. E essa mensagem, ela começa aqui em Gênesis 3 e ela termina lá em João capítulo 1. Porque essa história do cordeiro é a história mais linda que tem na Bíblia, irmãos. Porque você vai ver ali em Gênesis 3 um cordeiro prometido. Lá em Êxodo 12 você vai ver um cordeiro sendo tipificado. Lá em Isaías 53 é o cordeiro anunciado. E lá em João capítulo 1, o cordeiro revelado. E lá em Apocalipse capítulo 5, o cordeiro exaltado. A história do cordeiro é a história de toda a Bíblia. A história da Bíblia é a história do cordeiro. Por isso, em Apocalipse, Cristo é revelado como cordeiro. É a expressão que mais se repete em Apocalipse. Esta é a tipologia mais linda de Cristo em Apocalipse, o cordeiro. É um grande mistério tudo isso. Espero que um dia o Senhor abra mais esse livro para nós, para nos revelar por que Deus escolheu. Por que Deus nos escolheu revelar Cristo como um cordeiro em Apocalipse? Por que não revelou ele como um leão repetidas vezes? Menciona ele como leão, mas repetidas vezes, cordeiro, 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 cordeiro. É o nome pelo qual ele é mais denominado em Apocalipse, é cordeiro. Que um dia o Senhor abra isso para nós. Agora vamos, meus irmãos, avançar um pouco mais. No versículo 4 diz assim: mas Deus, observe essa frase. Essa frase, ela denota tudo aquilo que é o Evangelho, todo o Evangelho. Tudo que você entende de Evangelho está contido nessa frase, mas Deus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo mais uma vez, para que esta frase, ela possa inundar o nosso coração. Mas Deus, não foi eu. Não houve outra alternativa, não houve um caminho, foi Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, a misericórdia de Deus, ela deriva do seu amor e ela conclui-se na graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, mesmo nós estando mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É impossível esgotar esse versículo em um dia. Tamanha riqueza. Mas vamos bem devagar. Primeiro, observe essa expressão mas. Ela é uma conjunção. Ela é uma conjunção porque aqui estabelece-se um contraste. E que contraste é esse, irmãos? Primeiro, nós estávamos mortos. Observe mais o que ele diz. Que andávamos segundo o curso deste mundo. Terceiro, andávamos segundo o príncipe, segundo Satanás, o príncipe da potestade do ar. O quarto, éramos filhos da ira. Andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. 5 coisas que descreve o que eu e você éramos. Consegue memorizar isso? 5 coisas.
que mostra que nós estávamos perdidos, que nós estávamos condenados, que não havia a menor possibilidade de salvação para nós. Nós éramos uma causa perdida, não havia conserto, não havia remendo, não havia nenhuma maneira, humanamente falando, que pudesse prover para nós salvação, ou mesmo diminuir, aplacar a ira de Deus. Não havia nenhuma outra condição. Então você consegue entender a grandeza, a sublimidade, a altura, a largura, o comprimento, a profundidade dessa frase. Mas Deus, para aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Mas Deus, para aqueles que andavam segundo o curso deste mundo. Mas Deus, sobre aqueles que tinham Satanás como seu líder, como seu chefe. Mas Deus, sobre aqueles que eram filhos da ira. Mas Deus, que andava segundo os seus pensamentos, suas cobiças, as inclinações das suas carnes. Mas Deus foi rico em misericórdia para com estes. Você pode dizer amém? Você pode adorar a Deus por isso? Porque se nós não compreendemos isso, nós não compreendemos nada. Joga essa página fora. Você não entende nada de redenção. Vai procurar a doutrina da prosperidade. Procura a doutrina da prosperidade. Porque tem muita gente que gosta disso. Doutrina da prosperidade. Não, irmãos. Foi coragem de vocês. Gaste a vida de vocês estudando a doutrina da redenção. Porque a doutrina da prosperidade, ela não te liberta. Ela te escraviza. Ela coloca você aonde você um dia esteve. Ela te leva de volta para as garras de Satanás. A doutrina da graça, a doutrina da redenção é libertadora. Hoje nós podemos dizer, somos livres. Aqui está, mas Deus. Então, primeiro, é um contraste. E aqui nós vemos duas coisas, a conexão e o contraste. Essa expressãozinha mas, ela faz uma conexão. Também faz um contraste. A conexão é que ela vai ligar os versículos 1 a 3, dos versículos 4 a 7. Os versículos 1 a 3, escreve tudo isso, irmãos. E essa expressãozinha mas, ela é um ponto de conexão. Porque quando você lê o versículo 5, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da tua graça para conosco em Cristo Jesus. Por mais que eu tenha citado isso rapidamente, os irmãos e irmãs, nós precisamos tirar sandálias dos pés para estudar esses versículos. O que tudo isso significou? Como se eu descrevesse para vocês que Deus deu um mergulho tão profundo na nossa indignação, incapacidade, imundícia. Nos resgatou com a mão tão forte que Ele nos levantou, nos colocou nos mais altos céus em Cristo Jesus. E não só isso. Aí entra esse versículo 7. Esse versículo 7 descreve assim, para mostrar, esta é uma palavra que ela é tirada do contexto teatral da língua grega, onde os hipócritas trabalhavam, os artistas. Então, estavam todos reunidos para ver uma grande peça, todos entusiasmados, todos ansiosos, todos com o coração pulsando para ver o que os artistas iriam fazer. E de repente alguém corria e abria as cortinas. E todos contemplavam aquele lindo cenário, aquela linda peça. As pessoas deliravam, aplaudiam, sorriam, choravam com aqueles atores que eram chamados de hipócritas. Paulo toma esta palavra. É isso que ele está dizendo. Porque ele não se contenta. Ele não se contenta em dizer que
por causa do seu grande amor com que nos amou, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. Ele vai dizer, não foi só isso. Ele não apenas tirou vocês debaixo da sua ira, ele não apenas mudou vocês de filhos da ira para filhos do amor. Ele não apenas tirou vocês de um estado de condenação para um estado de salvação. Ele não apenas tirou vocês de um caminho de perdição e colocou num caminho de luz. Ele não apenas perdoou os pecados de vocês. Não, ele fez mais do que isso. Ele colocou vocês num lugar elevado em Cristo Jesus. É que o capítulo 10, não só o capítulo 10, mas o capítulo 4, versículos 15 e 16 da Epístola aos Hebreus, quando o escritor diz assim, categoricamente, que nós podemos entrar, meu irmão, irmã, entenda isso. Você pode entrar. Eu sei que as coisas, elas não estão te ajudando. A sua circunstância talvez não esteja te ajudando. O contexto que você está vivendo é negativo demais, é desanimador demais. Você olha à sua volta, você desanima. Você possivelmente esteja em um momento muito difícil da sua vida cristã, mas eu quero te dizer, e essa é a grande boas novas que Deus tem para você, independente de tudo que você está passando e de como você está vivendo, a Bíblia afirma que tem um caminho aberto entre você e o trono da glória. Existe um caminho que você pode entrar. Irmãos, nós podemos dizer assim que a habitação do Espírito Santo é a maior dádiva que Deus nos deu, porque Deus nos deu Ele mesmo para nos habitar. E é verdade. Nós podemos também dizer que Cristo é a maior dádiva que Deus nos deu para morrer no nosso lugar na cruz. É verdade. Mas Cristo nos deu algo aparentemente simples, e que Satanás trabalha 24 horas por dia para nos roubar. Ele tem conseguido na vida de muitas pessoas. Eu vou te dizer o que é. Oração. Irmãos, ultimamente o Senhor tem me levado a estudar as orações que Cristo ensinou. Eu tenho meditado sobre este tema, sobre este assunto. As orações de Cristo. Eu estou profundamente envergonhado com as minhas orações. Eu tenho a sensação que eu aprendi tudo errado. Eu fiz tudo errado. Isso tem ganhado meu coração de uma forma arrebatadora. Como ele ensinou as orações, até a mesma maneira como eu interpretava algumas das parábolas sobre oração. É o inverso. Porque a gente interpretava as parábolas sem entender a cultura delas, porque elas estão inseridas dentro de uma cultura diferente da nossa. E se você não prestar atenção nisso, você coloca Deus como uma caricatura errada. Você começa a colocar uma imagem de Deus errada. Então isso tem transformado minha vida. Eu gostaria um dia, numa oportunidade, de ajudá-lo sobre isso. A oração do Pai Nosso não é o que você pensa. A oração do Pai Nosso não é o que você está pensando. Ela não é uma reza para ser repetida. Ali está toda a estrutura sobre a nossa forma correta de orar. Então, se um dia o Senhor permitir, nós vamos estudar esse assunto. Porque o Senhor nos deu a oração. E a oração é para isso, irmãos. O problema é que Jesus disse para nós não pedir coisas. Ele diz isso, não pensa, vocês não precisam pedir vestuário, não precisam pedir coisa para comer, porque o vosso Pai, Ele sabe tudo o que vocês precisam. Tudo o que vocês precisam, o vosso Pai sabe. Então, se Deus sabe que eu preciso de roupa, eu vou pedir roupa. Eu não vou pedir roupa. Se Deus cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de mim, não vai cuidar de você, então eu não vou pedir essas coisas. Então nós transformamos oração como se Deus fosse um gerente de loja que só existisse com a função de satisfazer os nossos desejos. E aí nós perdemos o ponto fundamental da oração, que é relacionamento com Deus.
que é a intimidade com Deus. Se nós entendêssemos isso, irmãos, as coisas mudariam. Porque nós oramos porque achamos que Deus vai responder todas as nossas orações. Depois você descobre que Ele não vai responder todas as orações. E por quê? Eu não sei te falar. Eu estava lendo a história de um irmão que ele orou 14 meses para Deus curar o seu filho. 14 meses. Toda a congregação. Ele é um irmão muito querido aqui no Brasil. Pastor de uma comunidade muito abençoada. Ele orou 14 meses. Agora, nesses últimos anos. E Deus não curou o filho dele. O filho dele morreu. Imagina o vazio que ficou no coração dele. Mas foi aí, nessa oportunidade, que Deus o levou a conhecer Deus, o Deus que ele não conhecia. Porque muitas vezes nós somos chamados a amar a Deus por aquilo que Ele faz. Se Ele não fizer, o nosso amor abala. E a gente usa desculpa para tudo. Você está orando e aí a pessoa morreu. Aí o que você diz? Amém, mas foi feita a vontade de Deus. Será que foi feita a vontade de Deus? Nós não entendemos isso, irmãos. Nós achamos que tudo é vontade de Deus. Você ora por alguma coisa por muito tempo e aquela oração sua se perde. Aí você se acalenta e diz assim, mas foi a vontade de Deus. Nós banalizamos a vontade de Deus. Nós reduzimos a vontade de Deus a uma coisa muito banal. São essas coisas que Deus tem mostrado sobre essa nova perspectiva de oração. Entender a vontade de Deus. Tem muitas coisas que a gente